de todo mundo que veio. É um tema que não costuma atrair público grande, então eu agradeço a presença de todo mundo que está comparecendo, certo? Antes de iniciar, eu também preciso fazer algumas considerações sobre o tema que eu vou tratar aqui, certo? A apresentação que eu preparei, ela é um híbrido, ela está dada aqui nos meus slides na forma de um texto, de modo que eu achei que vocês poderiam acompanhar visualmente aqui o que eu vou falar seria interessante, mas ela está estruturada como se fosse a partir de um texto que poderia ser lido, certo? Com auxílio quando for a ocasião, de algumas formas que eu vou colocar aqui no quadro também, certo? O texto que dá origem a essa apresentação aqui foi um texto que eu tive a ocasião de apresentar e publicar há uns anos atrás, na ocasião de um evento de comemoração de 100 anos do Tractatus de Wittgenstein. A sugestão do tema foi do colega Mikael, certo? Eu preciso dizer que em diversos pontos, certo, da minha exposição, a coisa acaba ficando bastante técnica em alguns momentos, certo? E dessa forma eu preciso dizer que para os presentes que se sentirem entediados e acharem muito chato, podem culpar o Mikael, certo? E para quem gostar da apresentação, aí eu reservo para mim os devidos créditos, afinal de contas fui eu que preparei a apresentação. Então, para quem não gostar, pode culpar o Mikael, para quem gostar, eu agradeço, certo? Eu fico com os créditos. Brincadeiras à parte, eu queria agradecer ao Mikael e aos organizadores da Semana Acadêmica pelo convite, certo? E novamente a todos e todas as presentes. Então, aí, agora sim, o assunto. Basicamente, eu gostaria de comentar, e é a proposta que o texto que baseia, que funda essa apresentação aqui tinha como o objetivo do texto, era comentar, oferecer uma interpretação do seguinte aforismo: Tractatus 6.031, a teoria das classes é, na matemática, inteiramente supérflua. Isso está ligado a que a generalidade de que precisamos na matemática não é a casual, certo? Tradução aqui do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, página 249 da terceira edição pela EDUSP, certo? Bom, vocês podem dizer, só isso, falar esse meio parágrafo aqui, essas duas frases. Bom, sim, é pouco texto para interpretar, mas elas ocorrem, essas passagens ocorrem num lugar particularmente complicado, particularmente obscuro do Tractatus, que é a seção que vai de 6.01 até e que culmina aí nesse aforismo, que é o 6.031. Esse aforismo ele ocupa um lugar importante no Tractatus, portanto, uma vez que esses aforismos que vão de 0.01 até 0.31, eles desenvolvem uma ideia central da filosofia da matemática do Tractatus, que é a tese de que o número é o expoente de uma operação. Ali a gente encontra um argumento que procura mostrar, ainda que de maneira muito esquematicamente, ainda para os padrões do Tractatus, como seria possível construir uma teoria dos números, certo? Sem assumir, como argumento, por exemplo, o professor João Virgílio Cutter, uma hierarquia de tipos ou qualquer espécie de teoria dos conjuntos. O que a gente encontra ali é propriamente o que nós muitas vezes é chamado de versão tractariana do logicismo, ou o logicismo sem classes, certo? Do Tractatus. Se o tempo permitir, provavelmente não vai dar, eu posso comentar um pouco sobre esse chamado logicismo do Tractatus, mas o meu objetivo principal aqui não é explicar como os aforismos 602 até 603 sustentam o aforismo, as afirmações feitas no aforismo 6.031. A questão que me interessa aqui, ela é anterior a essa, é a seguinte, é tentar dizer um pouco, explicar um pouco melhor, falar alguma coisa a respeito do que exatamente o Wittgenstein pensava estar fundamentalmente equivocado ou fundamentalmente errado com as tentativas dos seus predecessores, Frege e Russell, mas especialmente Russell, de fundamentar a aritmética em bases puramente lógicas. Então, o que eu propus no meu texto, vou procurar reconstruir aqui,
claro, não com todos os detalhes que o assunto demanda, em função do tempo. O que eu vou procurar falar alguma coisa a respeito é, bom, o que levou Wittgenstein a buscar uma tentativa de fundamentar a aritmética nos termos que ele se propõe aqui no Tractatus, considerando o que ele achava que era inadequado no tratamento dos seus antecessores, especificamente no tratamento dos Principia Mathematica do Russell. Bom, por que especificamente os Principia Mathematica do Russell? Porque eu tenho um desconforto com a maneira como esse aforismo 6.031 é usualmente considerado na literatura secundária. Uma possibilidade de elucidar, de esclarecer, tornar mais claro que o conteúdo desse aforismo seria em termos dos compromissos ontológicos que o Tractatus tem ou não tem. Só é notando que, segundo o Tractatus, as leis da lógica e da matemática elas não têm conteúdo e não tratam de um domínio específico de entidades. Nessa medida, o Tractatus não poderia se comprometer com a teoria dos conjuntos, enquanto uma teoria que funda a aritmética ou a matemática de forma geral, uma vez que isso tornaria a aritmética uma ciência que tem um domínio próprio de objetos que ela trata, a saber, conjuntos. Veja, isso é correto em linhas gerais, isso nada nessa explicação é equivocada, mas eu acho que ela não nos leva longe o suficiente pela seguinte razão, que os Principia Mathematica do Russell, que são um alvo claro de Wittgenstein nesses aforismos, assim como muitos outros que tratam da filosofia da lógica e da filosofia da matemática no Tractatus, os Principia Mathematica do Russell tampouco tinham um compromisso com uma ontologia de conjuntos. Inclusive, uma das descobertas mais imediatas a qual o Russell foi levado após a descoberta do paradoxo do paradoxo que carrega o seu nome nos fundamentos da teoria dos conjuntos, foi essa aqui que ele comunicou a Frege em maio de 1903, quando o Wittgenstein ainda estava na escola primária, que o Russell fala para Frege. Eu acredito ter descoberto que classes, ou seja, conjuntos, são inteiramente supérfluos. Então vejam, tem que ter algo mais aqui, além da mera rejeição da teoria dos conjuntos, uma vez que os Principia Mathematica, lá da obra Quatro Mãos, do Whitehead e do Russell, também rejeitam uma ontologia de conjuntos enquanto parte da sua tese logicista. Certo? Qual a minha sugestão? Bom, minha sugestão ela se apoia substancialmente em alguns textos do professor João Virgílio Cutter, da Universidade de São Paulo, e alguns textos do professor Gregory Landini, da Universidade de Iowa, certo? Dois comentadores muito importantes aí do Tractatus e das obras de Russell. Claro, eles não só não suponho não concordariam, como tem algumas coisas que eu tenho certeza que eles não concordam com o que eu vou dizer aqui, mas eu utilizo alguns aspectos das leituras que eles têm dessas obras para motivar algumas das coisas que eu vou dizer aqui. E o meu ponto geral é que esse aforismo 6.031 ele pode e talvez ele deva ser lido, certo, com uma crítica mais geral e radical, certo, a certos aspectos dos Principia Mathematica do Russell e de forma ainda mais geral de alguns aspectos compartilhados pelo logicismo de Frege e o logicismo de Russell, certo? Do que meramente o apelo à teoria dos conjuntos para fundamentar a aritmética e a matemática de forma geral, certo? A minha proposta, então, é tentar elucidar as afirmações feitas nesse aforismo 6.031, contrastando as ideias de Wittgenstein com certos aspectos que são comuns ao logicismo de Frege e Russell, a fim de iluminar o conteúdo desse aforismo, mas o meu foco aqui, por razões de tempo, espaço e de interesse também dos rumos da minha pesquisa hoje, seria contrastando com alguns aspectos dos Principia Mathematica lá do Whitehead e do Russell, certo? Só para eu saber como é que eu estou de tempo para a minha introdução. Tem 10 minutos. Foi 10, tá. Então vamos acho que 1h05 no máximo eu vou tentar Tá ótimo, não, terminar. tem bastante tempo. Certo. Então,
ponto de partida para fazer esse contraste entre tratados e aquilo que eu entendo pelos aspectos centrais do logicismo dos Principia Mathematica com respeito à aritmética, é aquilo que o filósofo Michael Dummett chama de hierarquia dos níveis, certo? É o fato de que a gramática lógica, que é incorporada no formalismo dos Principia Mathematica, incorpora isso que o Dummett chama de hierarquia dos níveis, certo? Que essa hierarquia dos níveis, para os nossos propósitos, de maneira muito simplificada, um tanto grosseira, ela basicamente consiste naquilo que hoje nós chamamos de teoria dos tipos simples. Qual a ideia fundamental, a ideia básica? Nós temos um nível mais baixo da linguagem, um tipo de variável, que são as variáveis individuais, que nós chamamos de variáveis de tipo zero, certo? E temos variáveis predicativas, que são estratificadas ou hierarquizadas em uma certa estrutura, de acordo com os tipos de argumentos que essas variáveis podem tomar. A ideia é que tem a totalidade de entidades que são percorridas, certo? por essas variáveis, e essas totalidades elas não se sobrepõem, certo? Então, embora vejam, há questões complexas e muito controversas a respeito de como essa hierarquia de tipos dos Principia Mathematica deve ser interpretada, é razoável, é adequado dizer que na interpretação mais natural, o que nós temos é o seguinte: no tipo mais baixo, nós vamos ter variáveis que percorrem a totalidade do que nós podemos chamar de indivíduos ou objetos, que são entidades simples, certo? E nas camadas superiores dessa hierarquia, nós temos variáveis que variam sobre propriedades ou relações de tipos apropriados, ou seja, propriedades de indivíduos, propriedades de propriedades, propriedades de propriedades de propriedades, relações entre indivíduos, relações entre propriedades e assim por diante, certo? Bom, por que isso é relevante? Bom, é relevante porque é no interior de uma linguagem como essa, com essa estrutura, que os Principia procuram incorporar ou eliminar, dependendo de como a gente olha, a teoria dos conjuntos, certo? Do âmbito da lógica. Então, uma maneira de enxergar, aí eu vou comentar rapidamente sobre isso depois, mas uma vez que os Principia adotam o que a gente chama de uma teoria de conjuntos sem conjuntos, certo? É relevante, se a gente quiser ir mais a fundo na relação que o Tractatus tem com os Principia e essa crítica que o Wittgenstein faz ao uso da teoria dos conjuntos que os seus antecessores fazem, ela é relevante a gente considerar que espécie de linguagem é utilizado, certo? Pelos interlocutores de Wittgenstein, para incorporar a teoria dos conjuntos como parte, certo, da empreitada de reduzir os resultados da aritmética à lógica, certo? Os detalhes técnicos aqui eles são importantes e são consideravelmente complicados, eu não vou poder entrar na maioria deles aqui, certo? Mas em linhas bastante gerais, eu poderia resumir, certo, o logicismo dos Principia com respeito à aritmética nos seguintes termos. Vejam, o que nós temos é o seguinte: as expressões da aritmética, os números particulares, as noções como ser um número natural, as noções de sucessão, predecessão e assim por diante, todas essas noções são definidas em termos do aparato do vocabulário da teoria dos conjuntos, certo? Mas, como eu disse, Principia não tem uma teoria dos conjuntos. No vocabulário primitivo dos Principia, o que nós encontramos é o que basicamente nós chamaríamos hoje de lógica quantificacional de ordem superior, ou teoria dos tipos simples, com identidade, certo? E as noções da teoria dos conjuntos, elas são definidas no interior dessa linguagem a partir desse vocabulário primitivo, que é o da lógica de ordem superior. Então, vejam, nesse sentido, certo? Que eu sei aqui está bastante geral e bastante vago. Se tiver questões sobre isso depois, eu posso ir mais a fundo nesse tema, certo? Mas vejam, nesse sentido, nós podemos dizer que a teoria das classes é supérflua também em Principia Mathematica, na medida em que ela é uma convenção, uma conveniência notacional que pode ser eliminada, certo? Em termos do vocabulário primitivo da linguagem dos Principia, certo? Bom, de forma muito geral,
para exemplificar que tipo de análise é oferecida de certos enunciados que envolvem números na linguagem dos Principia, poderíamos exemplificar isso com um caso bastante simples e elementar, mas muito importante, que é o caso das atribuições numéricas, ou seja, proposições do tipo o número de f's, o número de g's e assim por diante, certo? Que envolvem o que nós chamamos de atribuições numéricas. Veja, para pegar alguns exemplos simples, dizer, segundo os Principia, que o número de objetos que caem sobre um conceito f ou que tem uma certa propriedade f é zero, é dizer que o número cardinal que convém ao conjunto dos f's é igual a zero, ou seja, é igual ao conjunto que contém apenas o conjunto vazio. Uma vez que os números naturais nos Principia são definidos, números em geral são definidos como conjuntos de conjuntos equinuméricos, ou seja, o número zero é o conjunto que tem zero elementos, o número 1 é o conjunto que tem todos os conjuntos unitários, o número 2 é o conjunto de todos os conjuntos com exatamente 2 elementos e assim por diante. Em última instância, essas afirmações aqui que são no primeiro momento analisadas em termos do aparato da teoria dos conjuntos, elas podem em última instância serem parafraseadas de modo que as expressões para conjuntos e as expressões numéricas desapareçam. Por exemplo, em última instância nós podemos analisar a afirmação de que o número de elementos do conjunto dos f's é igual a zero. Isso seria equivalente, dada a análise que Principia faz desse tipo de enunciado, de não existe x, f de x, ou seja, não há objetos que são f. Dizer que o número de objetos que são f é 1 seria dizer existe um x, que é f, e para todo y, se y é f, então y é igual a x. Ou seja, existe exatamente um objeto que é f. Exatamente dizer que há 2f seria dizer existe x, existe y, x é f, y é f, x é diferente de y, e para todo z, se z é f, então z é igual a x ou z é igual a y. Ou seja, existem exatamente dois objetos que são f, vejam, assim por diante para os números 3, 4 e assim por diante. E algo similar também pode ser feito quando a gente está lidando com números infinitos. Embora, no caso dos números infinitos, gera uma dificuldade central para os Principia que, se o tempo permitir, também eu posso comentar mais adiante. Certo? Então, em linhas muito gerais, esse tipo de análise que está no fundo aqui da proposta de logicização da aritmética que aparece nos Principia Matemática do Whitehead e do Russell. Certo? Essa reconstrução, ela se dá no interior da gramática de tipos, ou seja, no interior de uma linguagem que incorpora aquilo que o Dummett chama de uma hierarquia de níveis, certo? De variáveis para a linguagem da lógica codificacional. E essa maneira de reconstruir os resultados as definições e os resultados da aritmética, ela tem feita no interior dessa tal linguagem, ela tem duas consequências fundamentais, certo? A primeira é que ela gera a necessidade de introdução do que hoje nós chamamos axiomas de compreensão para as variáveis de ordem superior da linguagem da lógica codificacional. Justamente um exemplo, talvez um dos mais famosos, infames na história da lógica, é o chamado axioma da redutibilidade dos Principia, que é uma espécie de axioma de compreensão. E que tipo de axioma é esse? Eu já vou para quem não está familiarizado com essa terminologia, já vou comentar isso. E uma segunda consequência, essa um pouco também mais conhecida e geralmente mencionada na literatura sobre o assunto, é que certos resultados, como a existência de uma totalidade infinita de números naturais, não pode ser demonstrada no sistema do Whitehead e do Russell sem a suposição de que há infinitos objetos no alcance das variáveis no nível mais baixo da hierarquia. Eu vou comentar, eu gostaria de comentar esses dois pontos, ambos seriam bastante relevantes para fundamentar a leitura do aforismo 6.31 que eu estou propondo aqui, porque ambas essas consequências elas são absolutamente inaceitáveis do ponto de vista do Tractatus, certo?
Eu vou focar no primeiro ponto, comentar o segundo, caso o tempo permitir, certo? O que eu gostaria de sustentar é que o argumento extremamente esquemático que culmina no Tractatus, lá no aforismo 6.31, 6.031, perdão, tem como dos seus alvos principais o sistema de princípio e matemática, certo? Ou seja, não se trata de uma mera rejeição de uma ontologia de conjuntos, pura e simplesmente. Isso não seria inclusive, os próprios princípios rejeitam uma ontologia de conjuntos. Mas o que eu acho que está aparecendo ali é uma crítica mais geral de tentativas de construir aritmética no interior de uma teoria dos tipos ou de qualquer sistema formal que incorpore aquilo que o Dummett e eu, seguindo o Dummett aqui, chamamos de uma hierarquia de níveis para as variáveis da lógica codificacional. Certo? Então, qual a tarefa que eu coloco agora para estabelecer esse ponto geral? Bom, dá uma olhada no Tractatus, em outros pontos cruciais do Tractatus, que poderiam corroborar essa minha leitura. E um lugar que eu acho que tem que servir como ponto de partida para isso é o aforismo 3.33, que eu acho que ali está a raiz das críticas de Wittgenstein, certo? Cujo núcleo central é a seguinte afirmação, que abre aspas, isso é o aforismo 3.33, na sintaxe lógica, o significado de um sinal nunca pode desempenhar papel algum. Em outras palavras, vejam, as regras da sintaxe lógica, nos diz Wittgenstein, abre aspas, devem poder estabelecer-se sem que se fale do significado de qualquer sinal, podendo-se, abre aspas, pressupor apenas a descrição das expressões. Vejam, o que Wittgenstein está dizendo aqui é o seguinte: se ao estipular as regras da gramática do formalismo para lógico, do aparato da sintaxe lógica, eu precisar falar a respeito do tipo de coisa que as expressões para as quais eu estou estipulando as regras de manipulação, ao fazer isso, eu tiver que falar sobre as coisas que as expressões vão se referir, eu já comecei no caminho errado. E bom, do ponto de vista do Tractatus, a hierarquia dos níveis apresentada tanto nos termos de Frege quanto de Russell violam claramente essa demanda feita por Wittgenstein no aforismo 3.33. Vejam, para Wittgenstein, do ponto de vista do Tractatus, uma explicação correta da sintaxe lógica deve mostrar ou exibir adequadamente o que não pode ser descrito por proposições genuínas, isto é, aquilo que Wittgenstein chama de propriedades e relações internas. E também o que ele chama de conceitos formais, que não podem, abre aspas, como os conceitos propriamente ditos, ser representados por uma função. Entenda-se aqui por função, nós poderíamos falar também em predicados genuínos, uma vez que, ao falar em função, aqui Wittgenstein claramente tem a ideia da noção russeliana de uma função proposicional, ou seja, de um predicado ou de um conceito no sentido uma expressão que denota um conceito no sentido fregiano, certo? Bom, o que acontece aqui, de acordo com o Tractatus, a própria noção de número é aquilo que Wittgenstein vai chamar de um conceito formal. Explicitamente se opondo a Frege e a Russell, o Wittgenstein afirma que conceitos formais devem ser representados em uma notação adequada, abre aspas, por variáveis, não por funções ou classes. Vejam, aqui, nesse aforismo, nesse conjunto de aforismos, está aparecendo a raiz do problema, da perspectiva do Tractatus, com respeito às tentativas tentativa do White e do Russell, e também de Frege, de fundamentar a aritmética em termos da lógica. Vejam, o erro básico aqui da perspectiva do Tractatus é essa ideia de tentar analisar essas noções que Wittgenstein chama de conceitos formais nos termos da hierarquia dos níveis, ou seja, de uma teoria, de algo que se aproxime do que hoje nós chamamos de uma teoria dos tipos simples, certo? Isso que da perspectiva do Tractatus é completamente equivocado. Vejam que os princípios, no fim das contas, acabam fazendo é associando números
a certos conceitos de ordem superior, cujas condições de atribuição são análogas ao que hoje nós chamamos de quantificadores numericamente definidos, certo? Ou seja, o que a princípio acaba fazendo é tratar os números enquanto certos conceitos de ordem superior. Isso, do ponto de vista do Tractatus, é simplesmente inaceitável, certo? Porque, bom, veremos que algumas das razões em breve. Por enquanto, o que eu gostaria de deixar claro é que, de forma geral, da perspectiva do Tractatus, as dificuldades que aparecem, como a necessidade de introduzir o que hoje nós chamamos de axiomas de compreensão, e a dificuldade lá de precisar introduzir no nível mais baixo da hierarquia a suposição de que há infinitas entidades para que isso possa demonstrar que há infinitos números naturais, por exemplo, tudo isso, do ponto de vista do Tractatus, não passa de sintomas de uma enfermidade muito mais grave, certo? Que é essa tentativa já de início, mal concebida, do ponto de vista do Tractatus, certo? De reconstruir a aritmética no interior de uma linguagem que incorpora isso que eu estou chamando aqui, seguindo o Dummett, de uma hierarquia de níveis para a linguagem da lógica quantificacional, certo? Só para caso para quem não tem familiaridade com essa terminologia, o que nós chamamos de um axioma de compreensão são axiomas que têm a seguinte forma. Vejam, para dar aqui dois exemplos, um tipo de esquema de axioma de compreensão seria algo como o seguinte: vejam, existe f para todo x, existe uma propriedade f, tal que para todo x tem essa propriedade f, se e somente se uma certa fórmula A da linguagem, onde a variável f não aparece livre, é satisfeita por x. Vejam, o que esse tipo de axioma aqui de esquema de axioma desse tipo aqui está me dando? Vejam, uma infinidade de instâncias que me diz como especificar as condições em que uma certa propriedade vai ser satisfeita ou não por um certo objeto, e dizendo, vejam, existe uma expressão, existe uma propriedade, certo, que é satisfeita se e somente se as condições expressas aqui por essa fórmula A aqui são satisfeitas. Vejam, esse tipo de axioma ele também pode ser introduzido para relações binárias, para relações ternárias e assim por diante, e para variáveis de toda a hierarquia dos níveis, ou seja, para o tipo imediatamente superior ao dos objetos, para propriedades, portanto, propriedades de propriedades, propriedades de propriedades de propriedades, relações entre objetos, relações entre propriedades e assim por diante. Vejam, a queixa que o Wittgenstein tem para fazer a respeito de axiomas desse tipo, enquanto axiomas lógicos, é bem simples. O que nos autoriza a introduzir como axiomas lógicos esses axiomas, certo? E a resposta é, bom, nada autoriza, uma vez que, veja, não é tarefa da lógica dizer quais propriedades existem ou não existem, ou se comprometer com a existência de qualquer espécie de entidade, seja ela propriedades de propriedades, relações entre propriedades ou qualquer coisa que o valha. Um caso bem simples que deixa isso uma consequência de um axioma como esse primeiro aqui, que deixa isso bastante claro e que é explicitamente considerado no Tractatus, é o fato de que a noção de identidade que Wittgenstein rejeita no sistema do Whitehead e do Russell só funciona na presença de axiomas desse tipo aqui. Por quê? Porque nos Principia a noção de identidade é definida da seguinte maneira: dois objetos são ditos idênticos se e somente se eles têm exatamente as mesmas propriedades. Vejam, Wittgenstein vai dizer, ora, que a afirmação de que dois objetos diferentes têm exatamente as mesmas propriedades, ela pode ser sempre falsa, mas ela sempre tem sentido. E nessa medida não pode ser assunto da lógica legislar, dizendo que dois objetos são distintos, sem somente ser há alguma propriedade
que os distinguem. Vejam, é uma consequência imediata desse axioma de compreensão aqui, que dois objetos vão ser diferentes, certo? Somente se há alguma propriedade que os distingua, dada a definição de identidade nesses termos. Notem, fica claro aqui, certo? Que se nós nos comprometemos com a ideia de que não é assunto da lógica dizer o que existe ou deixa de existir, é absolutamente inaceitável da perspectiva do Tractatus que axiomas desse tipo sejam considerados axiomas lógicos. Tanto que, aforismo 6.1232, encontramos lá, abre aspas, proposições como o axiom of reducibility, o axioma da redutibilidade do Russell, não são proposições lógicas, e isso explica o nosso sentimento de que elas, se verdadeiras, só poderiam, contudo, ser verdadeiras por um feliz acaso. Vejam, a generalidade que a matemática precisa não é a generalidade acidental, é a generalidade essencial. Vejam, axiomas que fazem necessários quando a aritmética é reconstruída no interior de uma linguagem que incorpora aquilo que o Dummett chama de uma hierarquia de níveis. Vejam, eles levam da perspectiva do Tractatus a introdução de axiomas que, se verdadeiros, são verdadeiros acidentalmente. E veja que o que nós encontramos é, de novo, um sintoma aqui particular de um problema que, da perspectiva do Tractatus, era geral. Qual? Vejam, tentar utilizar uma estrutura como essa, da teoria dos tipos simples, para reconstruir a aritmética no interior dessa linguagem. Certo? Para notar, talvez notar isso com mais detalhe, a gente pode também considerar um movimento que é explicitamente criticado pelo Wittgenstein no Tractatus, que tanto o Frege quanto o Russell realizam de maneiras parecidas, mas não exatamente iguais, nas suas obras, nas suas grandes obras, em que eles procuram apresentar suas versões do projeto logicista. No caso de Frege, as leis básicas da aritmética. No caso do Whitehead e do Russell, dos 3 volumes de Principia Matemática, que é a forma como eles definem o conjunto dos números naturais. Certo? Micael, vou te incomodar de novo. Pode me dizer quanto tempo a gente tem? 32 minutos. Ainda 32 minutos? Tá. Acho que não, já fizemos 32 minutos. Não, tá. Não, então vamos conseguir falar tudo que eu tenho. Para tristeza de você. Ou para alegria de você. De novo, para quem estiver feliz. Para mim, alegria com certeza. Agradeçam para mim, para quem estiver triste, pode reclamar com o Micael depois, certo? Veja, o que tanto o Frege quanto o Russell fazem. Frege foi o primeiro a fazer isso, o Russell descobriu uma definição similar de maneira independente. O que eles fazem é basicamente definir o conjunto dos números naturais e demonstrar o princípio de indução matemática, apelando para a ideia da noção de um ancestral, com respeito da relação de ser um ancestral de um dado objeto com respeito a uma certa relação R. Noção essa que é definida em termos da ideia de uma propriedade hereditária em uma série gerada por uma dada relação. De maneira bastante simplificada, que eu tenho aqui uma simplificação da forma como tanto o Frege quanto o Russell fazem isso, mas nós poderíamos apresentar essa versão simplificada da seguinte forma. Vejam, a ideia é: define-se que A é um ancestral de B com respeito a uma certa relação R, é o mesmo que dizer que para toda a propriedade F, se F tem a propriedade A, e para todo X, para todo Y, se X tem a relação R com Y e X é um F, então Y é um F, isso implica que B é um F. Ou seja, vejam, B tem todas as propriedades que são passadas adiante na série gerada pela relação R. Tá claro? Então, vejam, qual que é a ideia aqui? A ideia é, porque o nome de relação hereditária é que se a gente tivesse aqui a relação R como sendo, por exemplo, progenitor D, a ideia é a seguinte, é que dado um termo inicial, vejam, vão haver propriedades F que vão ser passadas adiante na cadeia dos progenitores e os seus
e a sua prole. Ou seja, se o A é progenitor de um certo X, todas as propriedades que são hereditárias vão ser passadas adiante para X, X vai passar para Y vai passar para Z, e assim por diante, de modo que, para que um certo B seja dito um ancestral de A com respeito à relação R, ou seja, na série gerada pela relação R, o B vai ter que ter todas as propriedades que são hereditárias, ou seja, passadas adiante na série gerada pela relação R. É apelando para essa ideia que, vejam, no vocabulário tanto do sistema do Frege quanto no sistema de Russell, que é definido em termos da linguagem da lógica quantificacional de ordem superior, é apelando a essa ideia, certo, que Frege e Russell definem a noção de número natural. A ideia é: alfa vai ser dito um número natural se e somente se alfa tem todas as propriedades hereditárias na série natural dos números, que começa com 0. Ou seja, alfa vai ser um número cardinal finito ou um número natural, se e somente se, certo? Para toda a propriedade f, se 0 tem a propriedade f, e para todo beta, para todo gama. Se beta precede imediatamente gama e beta tem a propriedade f, então gama tem a propriedade f, isso implica que alfa tem a propriedade f. Ou seja, alfa tem todas as propriedades que são hereditárias na série dos números gerada pela relação de predecessão imediata. Ou seja, aqueles que são precedidos por 0 têm essa propriedade, aquele que precede o sucessor de 0 tem a propriedade, e assim por diante. O que é ser um número natural? É ter todas essas propriedades que são passadas adiante na série dos números, na série natural, na ordem natural, certo, dos números naturais, certo? O que Wittgenstein diz em 4.1273 é que é falsa a maneira como Frege e Russell pretendem, abre aspas, pretendem exprimir proposições gerais como apontada acima. Vejam, Wittgenstein especificamente se referindo à maneira como o Frege e Russell caracterizam essa noção geral de ser um ancestral de um objeto, ou seguir em uma série gerada por uma relação. O que Wittgenstein diz é que é falsa a maneira como Frege e Russell, abre aspas, pretendem exprimir proposições gerais como essa, saber B é um sucessor de A em uma série gerada por uma dada relação, certo? E por quê? Porque justamente o componente essencial da teoria dos números naturais dos Principia, que torna viável essa estratégia, é a presença do axioma da redutibilidade. No caso dos Principia do White e do Russell, a definição da noção de um ancestral, que aparece na seção 90 do primeiro volume dos Principia Matemática, para que a definição funcione e que os princípios relevantes possam ser demonstrados, isso demanda a presença do axioma da redutibilidade, e o mesmo se aplica para as demonstrações do princípio de indução matemática. Sem a presença do axioma da redutibilidade, isso não pode ser demonstrado nos sistemas do White e do Russell. Algo parecido acontece no sistema do Frege, embora o sistema do Frege seja um pouco mais, a gente tem uma situação diferente, uma vez que o sistema do Frege não tem explicitamente articulados o que nós chamamos de axiomas de compreensão, embora axiomas desse tipo estejam implícitos nas regras de inferência do sistema de Frege, certo? Se caso alguém tenha alguma questão sobre isso, eu posso recomendar literatura sobre o assunto, até porque esse é um tema um tanto controverso. Por isso, essa é uma das razões que eu também estou focando no caso dos Principia aqui, sem dizer muito a respeito do sistema do Frege. Também porque eu nem de perto conheço tão bem o sistema do Frege quanto conheço os Principia do White e do Russell, certo? Então, bom, vejam, qual que é o problema básico do ponto de vista do Tractatus? É que tanto Frege quanto Russell eles são obrigados a recorrer aos axiomas de compreensão, de uma forma ou de outra, certo? Que garantem a existência
no interior da hierarquia dos níveis de propriedades ou conceitos tais como ancestral de A na série R, ancestral de 0 com respeito à relação mais 1, ou seja, essas noções aí, para que elas existam no interior da hierarquia dos níveis, é preciso a introdução de certos axiomas que garantem, de compreensão, que foram articulados implícita ou explicitamente, que garantem a existência, vejam, desses conceitos ou propriedades, certo? Seja lá como a gente queira chamar. Veja, da perspectiva de Wittgenstein e do Tractatus, é isso que é simplesmente inaceitável. Esses conceitos, eles são o que Wittgenstein chama de conceitos formais. E como Wittgenstein coloca na sequência imediata do aforismo que critica a definição de Frege e Russell, abre aspas, a questão da existência de um conceito formal é um contrassenso, pois, abre aspas, nenhuma proposição, entenda-se que uma proposição, uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa, pode responder a uma tal questão. Aqui aparece um assunto que é fundamental para o Tractatus e quem tiver alguma familiaridade com a obra provavelmente já deve ter se dado conta disso. Aqui é mais um caso, eu não vou poder entrar com isso no detalhe, mas para quem já tem para quem é leitor do Tractatus e já deve estar com essa suspeita, que nós encontramos um caso de que justamente Frege e Russell, no caso aqui especificamente Russell, estavam tentando expressar com proposições genuínas, estavam tentando dizer aquilo que da perspectiva do Tractatus deve ser mostrado por uma construção adequada da sintaxe lógica da linguagem, certo? Eu não vou poder entrar nos detalhes disso, mas para não deixar isso só no ar, para quem tem alguma suspeita disso, é exatamente um caso disso que está emergindo, que está aparecendo aqui, certo? Com respeito a essa parte dos axiomas de compreensão, esse aqui seria o ponto fundamental. Mas já que eu estou com tempo, eu vou comentar também a respeito do segundo ponto, que é o problema do segundo sintoma particular desse vício geral, que é tentar expressar com proposições, ou seja, tentar dizer com proposições genuínas aquilo que deveria ser mostrado por meio de uma construção correta da sintaxe lógica, que é o que eu chamo aqui, seguindo um comentador chamado Gregory Landini, é o problema do infinito, que é enfrentado pelo sistema dos Principia Mathematica. Veja, qual que é o problema? O problema é que, se nós caracterizamos os números enquanto tendo um comportamento análogo a certos quantificadores, nós não podemos demonstrar, sem suposições a respeito do número de objetos que existem lá no nível mais baixo da hierarquia, que há infinitos números naturais. Colocando da maneira mais simples que a gente pode colocar isso, vou usar o aqui para esse ponto. A ideia é a seguinte: veja, se eu caracterizo o zero como o conjunto que tem como elemento o conjunto vazio, ou seja, zero como o conjunto de todos os conjuntos que não têm elementos. Eu caracterizo o 1 como o conjunto de todos os conjuntos que têm exatamente um elemento. O 2 como o conjunto de todos os conjuntos que têm 2 elementos e assim por diante. Vejam o que acontece. Se em algum ponto um número n aqui que pertence aos naturais, ou seja, um cardinal finito, esgotar os objetos que eu tenho no nível mais baixo, ou seja, se no tipo 0 eu tenho n objetos, vejam o que vai acontecer. Vai chegar um ponto em que um certo número vai ter como seu sucessor o conjunto vazio. Veja, por quê? Porque se eu tiver, digamos, 3 objetos
no universo, vejam, o que seria o sucessor do número 3, dada essa construção aqui dos números naturais? Vejam, seria o conjunto de todos os conjuntos que tem exatamente 4 elementos. Vejam, se eu tenho só 3 elementos no tipo mais baixo, quantos conjuntos com 4 elementos eu vou ter? Nenhum. O que vai ser o sucessor do número 3, portanto? Vejam, vai ser o conjunto vazio. O que vai ser vejam, ou seja, n mais 1, aqui, 3, 4, neste caso, seria igual ao conjunto vazio. O que seria 4 mais 1? O conjunto vazio também. Ou seja, 5 é o vazio. 4 é igual a 5, é igual a 6, é igual a 7, é igual... Vejam, não tem uma totalidade infinita de números naturais, se no tipo mais baixo eu tenho um número finito de objetos. Bom, a solução que o Whitehead e o Russell introduzem eu só vou comentar isso bem rapidamente, porque isso também é um assunto controverso. Esse é um assunto que eu tenho bastante coisa para dizer, mas fica algo que tem que ficar para uma outra ocasião. A solução que eles dão quando necessário, sempre que necessário para provar um resultado que envolve a suposição a respeito do número de indivíduos no nível mais baixo da hierarquia, esse resultado vai ter como um antecedente lá no sistema deles uma afirmação que diz que o número de objetos no nível mais baixo é infinito. Ou seja, que nenhum número natural é igual ao conjunto vazio. Do ponto de vista do Tractatus, para começar esse problema, ele, assim como a necessidade de introdução de axiomas, como o axioma da redutibilidade, que é um axioma que nós chamamos hoje de um axioma de compreensão, de novo, é um sintoma particular de um problema mais grave. A necessidade de uma suposição como essa que eu acabei de mencionar, que ficou conhecida como axioma do infinito, embora não seja propriamente um axioma do sistema dos Principia, mas uma hipótese que aparece como antecedente em alguns teoremas, certo? A introdução dessa hipótese se faz necessária porque o Whitehead e o Russell procuram analisar, em última instância, números como tendo um comportamento análogo de quantificadores, certo? E de novo, qual que é a dificuldade? Por que essa dificuldade aparece do ponto de vista do Tractatus e por que ela simplesmente manifesta um sintoma, veja, um sintoma particular de um vício mais grave? Veja, aqui, de novo, o pecado original aqui é a análise, é tentar analisar as noções básicas da aritmética no interior dessa linguagem que incorpora o que eu estou chamando aqui, seguindo o Dummett, de uma hierarquia dos níveis. Veja, por terem analisado o conceito formal de número, e muitos outros, certo? Em termos da hierarquia de funções e funções proposicionais, que tanto Frege quanto Russell foram levados a formular supostos resultados que, de acordo com Wittgenstein, são completos. Vejam, eu vou enfatizar que, de acordo com Wittgenstein, tá? Não é uma defesa do Tractatus, o que eu estou dizendo aqui, certo? Mas eu estou apresentando a perspectiva tractariana, que, de acordo com Wittgenstein, são completos contrassensos, como, para pegar os exemplos que o próprio Tractatus usa, e são teoremas lá que aparecem, de fato, nos Principia, como 1 é um número e há apenas um zero aqui para dar exemplos do próprio Tractatus. Que essa é a crítica do Wittgenstein nesses aforismos, como que 4.127 a 4.128, eu acho que fica claro se a gente olhar para o aforismo que no sistema de numeração do Tractatus segue imediatamente esse conjunto de aforismos aqui, onde também aparecia a crítica, certo? A maneira como o Frege e Russell procuram reconstruir o tratamento deles do seguirem uma série e, portanto, também o princípio de indução matemática. 4.128, as formas lógicas são inumeráveis. Aqui esse inumeráveis aqui é fundamental. Vejam, ele não está dizendo que elas são não enumeráveis, ele está dizendo que elas são inumeráveis. Vejam, na tradução do Peirce e do McGuinness, logical forms are without number. Não é possível numerar
as formas lógicas. Por isso não há na lógica números proeminentes e por isso não há monismo ou dualismo filosófico. Eu quero me ater, o ponto principal desse aforismo que me interessa é essa segunda parte aqui, que pouquíssimas vezes eu vi elucidado ou considerado na literatura secundária, certo? E eu acho que é um dos méritos do apesar. Micael, agora eu vou reclamar contigo, eu posso, já que foi você que me convidou. Eu fui forçado a fazer uma coisa que eu sempre tenho pavor de fazer, que é reler algo que já está publicado. Porque é a primeira coisa, primeiro que a gente sempre acha algum erro de digitação que a gente deixou passar. E como diz o Dummett, em geral a reação que um autor tem quando vai lá reler um texto que escreveu há muito tempo em geral são duas. O Dummett diz, né? A primeira é nossa. Olha que não faz muito tempo. E não faz, mas então. A primeira é nossa, como eu era brilhante e agora eu me sinto burro porque eu não conseguiria escrever um texto desses hoje. E a outra é nossa senhora, mas que texto ruim. Eu não tenho nenhum desses dois extremos, mas eu sempre fico muito angustiado de ter que reler uma coisa que eu escrevi e não poder mudar, certo? Então eu te agradeço por por ter me forçado a reler o meu próprio texto. O mais incrível é que não é de tanto tempo, né? Não. É de 21, se não me engano. 21, isso. 21, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que um ponto que eu acho que é interessante desse texto, e eu faço essa propaganda de novo porque foi você que sugeriu, é que esse comentário aqui de que não há números proeminentes e por isso não há monismo ou dualismo filosófico, ele é relevante porque quando eu li esse aforismo buscando elucidar, na tentativa, tendo em mente as questões levantadas pelo aforismo 0.6.031, na hora, imediatamente me pularam na cabeça diversas passagens dos Principia, certo? Em que especificamente o Whitehead e o Russell falam sobre a questão do que eles entendem por monismo, que é o seguinte, veja, nos Principia, em diversos momentos, o Whitehead e o Russell falam em monismo. Quanto tempo eu tenho, cara? A gente já fez 52 minutos. Monismo os Principia, poderíamos dizer, com respeito a um certo tipo digamos 0, que é o mais importante, é o conjunto, o número do conjunto universal aqui, a gente pode escrever o subscrito aqui de tipo 0, ou seja, esse aqui é o conjunto universal, ou seja, de todos os objetos do tipo 0, ou seja, todos os objetos que estão no tipo 0. Monismo, a negação do monismo seria dizer há mais de um objeto no tipo 0, ou seja, a tese monista seria dizer que o número cardinal do conjunto universal do tipo 0 é igual a 1. Ou seja, existe apenas um indivíduo, existe apenas um objeto. Essa maneira como em diversos pontos dos Principia, o Whitehead e o Russell vão falar do monismo, certo? Enquanto uma tese filosófica. É óbvio, isso é uma brincadeira, isso em parte é uma brincadeira deles. O monismo na literatura filosófica, por exemplo, com a qual Russell se engajou, por exemplo, quando discutindo com os idealistas britânicos, é a ideia de que toda a diferença ela é ilusória, que na verdade a realidade é una, ou seja, só há uma entidade e toda a complexidade não passa de uma ilusão.
Mas, vejam, nos termos do vocabulário lógico dos Principia, que seria a tese monista, é a tese de que só há um indivíduo, ou seja, no nível mais baixo nós temos apenas uma entidade. Bom, apesar da brincadeira que o Whitehead e o Russell fazem aqui, ela é reveladora, porque há de passagem que, aqui, por exemplo, na página 216 do primeiro volume, a gente encontra eles dizendo o seguinte: se os filósofos monistas estivessem corretos em afirmar que apenas um indivíduo existe, haveriam apenas duas classes, o conjunto vazio e o conjunto universal. Na página 335, por outro lado, nós encontramos o seguinte: nós poderíamos, é claro, ter incluído entre as nossas proposições, essa aqui é importante, nós poderíamos ter incluído entre as nossas proposições primitivas a suposição de que há mais de um indivíduo existe, ou alguma suposição equivalente. Aqui, de novo, o senso de humor do Russell. Muitos filósofos, sendo monistas, negariam essa suposição. Volume 2, página 8. Supondo que o universo consistisse, contra os monistas, suponha que o universo consiste em um único indivíduo contra os monistas, certo? E, por fim, no volume 2, na página 325, mas se os monistas tiverem o seu jeito, apenas um indivíduo, nós não teremos, existe 2R, ou seja, não vai existir um número, o que o Whitehead e o Russell aqui chamam de um número relacional 2, podemos dizer o número ordinal 2, no tipo de relação de indivíduos para indivíduos. Nossas proposições não são suficientes para provar essa suposição. Vejam, por trás do vocabulário aqui, do jargão específico dos Principia, que a gente não precisa entrar, por trás da brincadeira aqui do Whitehead e do Russell com os filósofos, que eles chamavam de filósofos monistas, está sendo explicitado aqui um ponto fundamental sobre o sistema do Whitehead e do Russell. Para provar que o número 2, que o número 2 existe, o número relacional 2 existe, para provar que o número 3 existe, para provar que o número natural 4, 5, 6 e assim por diante existe, é preciso introduzir, certo? Suposições a respeito do número de indivíduos no nível mais baixo da hierarquia. Vejam, especificamente nesse último caso aqui, ele é interessante, porque ele aparece, é justamente um ponto que o Wittgenstein toca no aforismo 4.1272. Vejam, nessa última passagem, o Whitehead e o Russell eles mencionam a impossibilidade de provar que um tipo arbitrário, nós vamos ter a existência e a unicidade do que Principia chama o número relacional 2, que vai coincidir com o número ordinal 2, certo? Eu acho que é claro que esse é o alvo, é esse tipo de consideração que aparece nos Principia, que é o alvo do Wittgenstein quando ele afirma que, abre aspas, tanto é um contrassenso dizer há apenas um número 1, quanto seria o caso dizer 2 mais 2 é 3, às 4 horas da tarde. Vejam, essa ideia de que de alguma forma você pode tornar a existência de um número 2, 3, seja qual for, parasitária da existência de objetos cuja existência, até onde nós sabemos, é completamente contingente, ou seja, indivíduos no nível mais baixo da hierarquia, é isso que é completamente espúrio do ponto de vista do Tractatus. Bom, e se a minha leitura desses aforismos auxiliares estiver correta, eu acho que a gente pode... Acho que isso corrobora a minha conclusão de que a afirmação do Wittgenstein de que a noção de classe é supérflua, veja, para a matemática, ela não é meramente uma crítica à teoria dos conjuntos enquanto um fundamento da aritmética. Ela é muito mais geral do que isso, ela é uma crítica à tentativa de reconstruir a aritmética em uma linguagem formal, que, como é o caso do sistema do Whitehead e do Russell, como é o caso do sistema do Frege,
incorporam distinções entre tipos ou níveis de conceitos, propriedades, relações e assim por diante. Embora eu não possa elaborar mais esse ponto aqui em detalhe por questões de tempo e espaço, eu acho que isso ilumina consideravelmente a motivação do chamado logicismo sem classes do Tractatus, que, como eu observei lá no início, aparece de maneira muito, muito esquemática mesmo para os padrões do Tractatus, certo? Lá nos aforismos 602 e que culmina em 6.031. Então, o que eu espero ter tornado plausível é a ideia de que o Wittgenstein, de fato, está dispensando muito mais do que apenas a teoria dos conjuntos, no aforismo 6.031, e que esse aforismo pode, talvez deva, ser lido como um diagnóstico ainda mais geral de quão mal orientado o projeto logicista de Frege e de Russell e do Whitehead era da perspectiva do Tractatus. Isso é importante, tá? Enfatizar que eu estou apresentando a perspectiva do Tractatus, eu não estou defendendo a perspectiva do Tractatus aqui, embora eu esteja tentando apresentar ela da maneira mais caridosa, com uma reconstrução mais caridosa possível. Tá? Por fim, eu gostaria de lembrar também algo, para além dessa conclusão geral, eu gostaria de lembrar algo importante e que eu acho que é muitas vezes esquecido sobre o estudo do Tractatus. Surpreendentemente, eu diria que isso seja esquecido, dado que o Wittgenstein diz no prefácio da sua obra, certo? Que eu acho que muitas vezes se esquece que, vejam, há teses ou partes da obra, teses ou partes do Tractatus, cuja análise séria, rigorosa e detalhada, veja, ela demanda engajamento sério, detalhado e rigoroso com as obras de Frege e de Russell. Certo? No caso particular que eu procurei explorar aqui, o caso dos Principia Mathematica. Certo, gente? Isso, muito obrigado, agradeço novamente a presença e o convite. Nós temos mais ou menos uns 20 minutos para conversarmos com o professor. Não acredito que eu dei acabei o tempo, né? Essa é nova. Nós, no meio da apresentação, o Jerônimo gentilmente trouxe um café para nós, da organização. Muito obrigado. Quem quiser pegar, é só vir se servir. Eu vou tomar a liberdade de começar, depois eu abro para perguntas. Em especial, bom, muito obrigado, professor, foi muito interessante mesmo. De fato, parecem pontos que não são muito tocados a respeito do Tractatus. Eu acho, e eu não sei, acho que a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso, mas eu imagino que por conta do fato assim, a gente vê que uma leitura do Principia Mathematica, conforme os anos foram passando, foi cada vez mais rara na formação em lógica. Né? Em dado momento, antes da metade do século XX, era a leitura obrigatória para qualquer pessoa que quisesse ter uma formação mínima de lógica, e depois passou a ser gradativamente esquecido. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco disso, mas sobre especificamente os pontos, vários detalhes ficaram abertos por uma questão de tempo e tal, mas em especial me pareceu bastante interessante uma concepção que o senhor comentou no início e que trouxe de volta no final, e que eu acho que vale um aprofundamento também nesse comentário, que é a seguinte: parece que a crítica de Wittgenstein ela é formal em uma segunda instância. Parece que a primeira motivação ela é de ordem metafísica, e isso é coerente com os propósitos do Tractatus, certo? As críticas do Tractatus ao Russell, elas vão muito além de meras formalidades em matemática e lógica, certo? E, bom, queria que o senhor comentasse sobre esses dois tópicos, em comparação, é claro, com o seu artigo publicado na revista Analítica em 2021. Né? Eu ia anotar aqui, mas vou começar pela mais simples, que é a historiográfica. Tá? Tu comentou do fato dos Principia ter saído de moda. Bom, tem boas razões. Para começar, há boas razões para isso. Tá? Os Principia, já nos anos 30, já haviam ficado defasados enquanto manuais de lógica, no sentido estrito de um manual que é usado para formar estudantes no básico do assunto, certo?
Por quê? Bom, para começar, porque o sistema do Whitehead e do Russell é um sistema axiomático extremamente arcaico. E nos anos 30, uma das coisas que apareceram foi, por exemplo, dedução natural. Então, a tese de doutorado do Gentzen, salvo engano, é de 34. Bom, esse sistema de dedução de sistemas axiomáticos mais enxutos também, né? Isso, mas veja, eu tô falando já da parte, assim, ó, do ponto de vista daquilo que é mais básico, a lógica proposicional já dos princípios já era algo que poderia ser dito em termos em função da sua chatice para trabalhar, digamos, bastante arcaica, bastante complexo. Tem outros fatores que é a complexidade, aí esses mais sérios, a complexidade da teoria dos tipos, dos princípios, e a falta, e isso é o defeito mais sério que tornou, que é o que os intérpretes dos princípios hoje têm como um dos seus maiores pontos de discussão entre si, que é, veja, ao contrário do que a gente faz hoje em qualquer disciplina de lógica, em qualquer bom manual de lógica, que é descrever, a primeira coisa é descrever quais são as regras formais da gramática da linguagem com a qual a gente está lidando, ou seja, definição de fórmula. Uma letra sentencial é uma fórmula, a conjunção de duas fórmulas é uma fórmula, assim por diante. A primeira página. A primeira página de um livro de lógica, que é a descrição da gramática formal, isso não aparece lá nos Principia. Ou se aparece, eu encontro em algumas passagens algo que se aproxima disso, está muito longe de ser algo próximo dos padrões de rigor que a gente tem hoje. E isso, no caso do sistema deles, é gravíssimo, uma vez que, com respeito às distinções entre tipos, não há uma maneira de dizer. Veja, não há índices de tipo lá nos princípios. Então, o que hoje a gente, quando está fazendo teoria dos tipos, a gente vai indicar lá. Aliás, eu tenho um slide sobre isso aqui pronto. Aqui. Veja, a gente... Manual de teoria dos tipos. Vai ter lá índices de tipo. Um tipo dos indivíduos, o primeiro tipo é um índice de tipo. Se algo é um índice de tipo, então este algo a sequência desses símbolos entre parênteses é também um índice de tipo, ou seja, uma definição recursiva de índices de tipo para a linguagem da lógica de ordem superior. Veja, não tem nada, não só não tem índices para as variáveis que indicam qual o seu tipo explicitamente. O que o Whitehead e o Russell fazem é usar um artifício que eles chamam de ambiguidade típica, que é basicamente o contexto vai dizer quando o que tem tipo mais alto do que o quê. Eles não dizem, não articulam regras que nos diriam como restaurar esses índices de tipo. Então aí você tem um problema sério, certo? Que não só faz com que a obra tenha, do ponto de vista dos padrões de rigor, que muito rapidamente se tornaram vigentes na literatura de lógica, certo? Já não atendia mais, e que do ponto de vista de como reconstruir o sistema não é transparente, não é claro. Isso é bom para nós porque aí os intérpretes dos princípios de matemática têm coisa para fazer, e vão ter para sempre, porque essa é uma discussão. Como reconstruir a gramática dos tipos de princípio, ela nunca vai acabar em função justamente deles não terem apresentado essas regras. Tá? Teria outras considerações que a gente poderia fazer com respeito ao fato de que muito rapidamente a teoria axiomática dos conjuntos ganhou ganhou o campo de estudos em fundamentos da matemática, se tornando padrão. Então a primeira o primeiro sistema axiomático de conjuntos foi aquele formulado pelo Zermelo, salvo engano, em 1908. E essa estratégia aqui, do ponto de vista matemático e técnico, é muito mais simples, que é estipular axiomas que regem o comportamento de conjuntos. E a partir desses axiomas formular as provas de resultado, ao invés de ter que lidar com uma teoria em que as demonstrações ficam muito mais complicadas, isso ganhou território, tá? muito rapidamente, a ponto de, veja, nos anos 30 a ideia de axiomatizar a teoria dos conjuntos ao invés de lidar com uma teoria dos tipos
ela já era muito mais palatável para a maior parte das pessoas trabalhando com essas questões do que a ideia de utilizar a teoria dos tipos. Havia também a questão do que foi tomado como deficiências aí filosóficas do sistema do Whitehead e do Russell, como o fato de que eles precisam introduzir axiomas polêmicos como o axioma da redutibilidade, que eles precisavam lidar com o fato de que eles não conseguiam provar que existem infinitos números naturais, que inclusive gerou um consenso na literatura secundária sobre o tema por muito tempo, de que o logicismo do Whitehead e do Russell fracassou. Esse seria um outro assunto. Há autores na literatura secundária que já defendem hoje que a coisa não é bem assim, não é tão simples, certo? Mas essas são algumas considerações que eu diria explicam um pouco por que de Principia ter se tornado uma relíquia do passado que não é mais lida, é considerado só uma peça de museu. Eu acho que tem coisa da literatura secundária, um texto que eu recomendo, inclusive, dos que estão aqui, um deles é esse aqui do Landini, que é Logicismo e o Problema do Infinito. Esse é um texto que eu acho que ilustra bem como o princípio em que o logicismo do Russell ainda pode ser relevante, certo, para discussões de filosofia da matemática hoje, mas eu vou deixar isso por aqui para tratar da tua segunda questão, a natureza das críticas do Wittgenstein. Veja, o Tratatus diz: a filosofia consiste em lógica e metafísica. O resto, ele diz lá, especificamente epistemologia, é a filosofia da psicologia. Então, o que é filosofia, da perspectiva do Tratatus? Lógica e metafísica. Uma atividade. E a filosofia é uma atividade de clarificação e análise das proposições, certo? Ou de proposições para articular explicitamente a sua forma lógica, de pseudoproposições para desarmá-las, para mostrar que elas não passam de meros contrassensos, certo? Boa parte das críticas que o Wittgenstein dirige às obras do Russell basicamente ele diz: tá vendo? Olha o Russell esbarrando contra os limites da linguagem, tentando dizer o que não pode, ou dizendo o que a gente pode, mas do jeito errado. Então, o que assim, brincadeiras à parte, no caso específico da crítica que o Wittgenstein faz, a reconstrução da aritmética em particular dentro do sistema dos Principia, o núcleo da crítica é aquilo que eu apontei, é apontar que o Russell falhou em reconhecer que a aritmética ela não pode ser reconstruída da mesma forma que você reconstruiria empregando a mesma linguagem que você empregaria para expressar proposições genuínas, mas ela deve ser articulada de tal forma que agora eu estou esbarrando aqui contra os limites da linguagem, das minhas capacidades cognitivas para tentar parafrasear de uma maneira que seja minimamente satisfatória ao logicismo do Tratatus, mas a ideia é que as leis da aritmética elas aparecem quando você digamos, formular corretamente a sintaxe da linguagem. O que vai acontecer é que a aritmética vai aparecer como um resíduo meramente formal de uma sintaxe adequadamente bem construída. Para não deixar isso completamente no ar, não sei se dá tempo. Temos ainda uns 10 minutos. Qual que é o núcleo básico da teoria do Tratatus? Veja, para dar um exemplo particular, para não deixar isso completamente no ar. Veja, a ideia básica lá da aritmética do Tratatus é que os números vão aparecer como expoentes de uma operação. Ou seja, a ideia básica é que os numerais vão aparecer como índices que rastreiam o número de aplicações de alguma operação.
seja ela uma operação que Wittgenstein chama de uma operação de verdade, seja ela uma operação que não é uma operação de verdade. Para pegar um exemplo mais simples de todos, suponho lá que eu tenho o que, do ponto de vista do Tractatus, seria uma série formal que começa com uma proposição P e que é gerada por sucessivas aplicações, certo? Dessa operação P, que há uma proposição inicial. Essa proposição inicial P, o que eu tenho é uma série que é gerada, começa com P, e como eu tenho o próximo membro da série, eu precedo essa proposição P pela aplicação do que é o operador de negação conjunta, ou geral lá do Tractatus, que eles chamam de operador N. Então, o que eu tenho é uma série que começa com P, vai para N de P, N de N de P, N de N de N de P. É uma série muito idiota e muito sem graça, porque ela vai me dar uma alternação entre uma proposição que é materialmente equivalente a P e uma proposição que é materialmente equivalente aqui a não P. Mas o que eu tenho aqui é um caso em que os números já aparecem, porque o que eu tenho é o seguinte: aqui, como os números vão aparecer com uma série como essa, eles vão aparecer rastreando aqui o número de aplicações de N que eu vou ter em cada termo dessa série. Vejam, no primeiro caso aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3. Veja qual que é a ideia, que o número aparece como o índice ou o expoente de uma operação, certo? Vejam, isso de maneira assim, muito grosseira e muito geral, qual que é a ideia básica que mesmo esse exemplo bobo, simples aqui ilustra? Os números aparecem aqui como um subproduto aqui de uma dada série formal. Eles rastreiam um número de aplicações de uma certa operação, dada uma série formal aqui especificada. Veja, não tá, uma das coisas que se segue disso é que, vejam, a existência do número 1, 2, 3 aqui é algo interno à especificação formal desta série aqui. Veja, ela não é algo que eu posso afirmar da mesma maneira como eu digo que essa cadeira aqui é verde, ou que há 2 cadeiras nessa sala, ou que há 2 livros nessa sala, ou que há 3 ou 2 ou 3 pessoas nessa sala. Veja, afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas, certo? Materialmente verdadeiras ou falsas, não. É algo que se mostra por meio da especificação formal de uma certa expressão. Aqui no caso, uma expressão que dá, que do ponto de vista do Tractatus, ele chama uma série formal. No caso aqui, uma extremamente simples, mas acho que serve para ilustrar o ponto. Isso de maneira muito, muito grosseira, tá aí simplificada, certo? Mas a ideia geral é essa. Para quem quiser, o melhor texto que eu conheço, um dos melhores textos que eu conheço sobre esse assunto, texto do professor João Virgílio Puter, que é Lógica sem Hierarquias, um outro texto dele também sobre esse tema excelente. Operações e operações de verdade no Tractatus são 2 textos que tratam de forma magistral esse assunto aí do logicismo do Tractatus e da noção de operação no Tractatus. Pode você falar um pouquinho mais. Microfone pegar? Acho que vou falar daqui, dá pra ouvir. Sim. Então, você falou no começo que a lógica lá dos números lá para o Russell, ele trata deles em termos de lógica quantificacional de ordem superior, mais igualdade. Sem a igualdade como primitiva, tá? A igualdade é um símbolo definido dentro do sistema deles. Lá, essa parte é importante. Hoje, a gente pode definir igualdade em termos de termos conjuntos, né? Como uma relação que ela é reflexiva, simétrica, e ele não tem esse recurso disponível para definir igualdade.
ele coincide com qual é a definição de igualdade, certo? O que vai ser dois objetos são iguais quando? Quando eles são elementos dos mesmos conjuntos, certo? Sim, Eles são elementos. Veja, isso vai ser um resultado do sistema do Whitehead e do Russell, tá? Deixa eu abrir aqui, já que eu tô com. Seção 13, a igualdade. Aqui, definição, tá dando para ver? Sim. X é igual a Y, significa para toda. Aqui eu vou ter que usar um pouco de terminologia de princípio para isso aqui. Para toda a propriedade predicativa φ, se x tem a propriedade φ, então y tem a propriedade φ. Isso é dizer que x e y são iguais. Isso aqui, na presença do axioma da redutibilidade, vai ter como corolário quase imediato que x e y são iguais se eles são elementos do mesmo conjunto. Por que isso é uma consequência aqui? Porque a teoria dos conjuntos, veja, não é parte da linguagem primitiva dos princípios. Mas, dada a maneira como a identidade é definida, dada a maneira como conjuntos são introduzidos e dada a presença do axioma da redutibilidade, isso é fundamental, segue-se como consequência que dois objetos vão ser iguais se eles são elementos dos mesmos conjuntos e exatamente dos mesmos conjuntos. A outra dúvida é assim, quando a gente vai fazer uma disciplina de lógica hoje, a gente vê as coisas separadinhas, a sintaxe, depois a semântica, para o Russell... Princípio, notoriamente, não foi assim que ele fez as coisas na introdução da obra, né? Sim. E aí a dúvida é assim, digamos que a gente conceda que o logicismo está certo, então, lógica... Bastante coisa, já considerou muita coisa. Daí, nesse caso, lógica é a lógica, não tem espaço para lógicas alternativas e por extensão matemáticas alternativas, né? Álgebras não comunicativas, lógicas, sei lá, paracalculetas, Essa é uma excelente pergunta, tá? E no caso do Russell, seria interessante separar as coisas aqui, tá? Primeira coisa, essa é eu diria uma questão que vem antes, que é a seguinte: muitas vezes na literatura secundária se entende, se trata de maneira equivalente falar o sistema dos Principia e os seus axiomas, certo? Com a lógica russelliana, ou os princípios, o que Russell entendia por lógica. É uma questão, eu acho que é uma questão bastante controversa dizer que essas coisas são uma e a mesma coisa. Por quê? Porque dizer que elas são a mesma coisa é dizer que o Russell não estaria disposto a aceitar que certas formas de inferência, certas proposições que não são teoremas do seu sistema, certas afirmações que não são consequência do seu sistema, não são verdades lógicas. Eu acho que o Russell tinha uma posição, eu acho que há espaço nos textos do Russell para achar uma posição um pouco mais moderada do que isso. E um dos lugares que eu vejo isso aparecer é em certos textos em que ele fala que até onde nós sabemos não há uma demonstração de que há infinitos números naturais, dada a nossa construção dos números naturais enquanto certos conjuntos que são eliminados e assim por diante. Veja, isso deixa a margem aberta para, por exemplo, eventualmente uma modificação da teoria dos tipos, de maneira... Isso ele tem texto em que ele fala isso. Pode ser que seja possível uma modificação da teoria dos tipos de maneira a permitir essa tal prova. Ou da descoberta de que certas verdades lógicas não catalogadas lá nos axiomas dos Principia. Então eu acho que há espaço para, em certos textos do Russell, para separar essas duas coisas. O que ele entende por princípios lógicos e o que ele entende por resultados do seu sistema. Mas é muito comum na literatura secundária juntar as duas coisas. O que para o Russell é uma verdade lógica? Olha, tudo e apenas aquilo que dá para ser derivado formalmente lá dos axiomas dos Principia. Eu não acho que é bem assim, tá? Eu acho que tem nuances nas posições do Russell com respeito a isso. Com respeito à questão das lógicas não clássicas, aí a coisa fica mais complicado, porque os casos em que o Russell considerou foi o caso foi até onde eu sei, tá?
foi, em alguns momentos, o caso da lógica intuicionista, como possivelmente a lógica correta. Em alguns momentos, naquele período turbulento em que ele estava entre a produção dos Principia, entre a descoberta do paradoxo e a adoção lá depois da teoria dos tipos nas suas versões finais ou semifinais que acabaram entrando lá nos Principia, ele flertou em alguns momentos com a ideia de, por exemplo, restringir a validade do princípio de não contradição. Mas isso aparece só de maneira muito esquemática lá em alguns manuscritos, que eu, aliás, nem conheço muito bem, eu só sei que isso existe, tá? Mas isso lá, assim, em passagens que estão enterradas lá no volume, provavelmente nos volumes 13 e 4 lá dos manuscritos do Russell. Tá? Então, essa outra, a relação com as lógicas não clássicas já é bem mais difícil, tá? Porque o Russell não se engajou. Até onde eu sei nos seus textos publicados, fora a questão do debate com os intuicionistas, e que também não tem tanta coisa, ele não se engajou com essas possibilidades. Pessoal, deu o nosso tempo, a gente pode conversar mais sobre isso no Coffee Break agora. A gente volta umas 13h20, planejado era voltar 13h15, mas umas 13h20 porque atrasou um pouquinho. Mas, professor, muito obrigado de novo pela